Saudações, astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita aqui no YouTube. E hoje estamos aqui para fazer mais uma leitura que era para mim. Eu sentei para abrir o deck para mim e eu abri o deck para mim. Porém, depois que a leitura já estava pronta, eu fiquei tão deslumbrada com a leitura que eu decidi trazer para vocês, né? Percebam que hoje eu estou com um cenário um pouquinho diferente aqui. Ontem eu senti uma necessidade profunda de me dar amor, me dar rosas, me dar, assim, pegar todo aquele amor que eu tenho vontade de dar para todo mundo e me doar todo esse amor, sabe? Uma necessidade muito grande da minha criança de ser cuidada. E aí eu saí de noite com o cachorro passear na rua e eu comecei a encontrar um monte de rosas, né? E aí eu fui pegando. Teve rosa branca, teve rosa que é rosa mesmo. Ela tava bem bonita ontem, hoje ela já tá ficando estranha. Teve essas várias aqui que são rosas pequenininhas. E teve essa que eu achei a mais linda de todas, que ela é um tom diferente, assim, meio laranja. Eu amei todas elas. E pode perceber que elas já estão ficando feias, né? Porque a gente puxa a energia vital. Como eu tava com a imunidade muito baixa, tava sentindo essa necessidade muito grande de amor. Eu percebo que já puxou muito, olha, a energia vital das plantas. Só essa daqui que tá mais... Ai, que cheiro maravilhoso. Tá mais intacta. Mais linda, né? Ai, que delícia. A gente tá entrando, acho, na primavera, né? Esse mês a gente entra na primavera. E aí eu tava olhando as cartas. E aí eu olhei pra esse 8 de ouros. Eu me vi ontem juntando rosas na rua. É como se fosse... Ontem era como se eu estivesse vivendo essa energia do 8 de ouros, assim. E eu nunca tinha olhado pra essa carta dessa forma, né? Pra começar, eu nunca nem tinha percebido que ali na carta é uma mulher. Eu sempre olhava, mas eu olhava achando que era um homem. E é uma mulher. E ela tá com uma cesta colhendo flores. E aí, o que aconteceu? Por que eu decidi vir e compartilhar com vocês o meu jogo? Porque esse jogo era pra mim, era pro meu dia de hoje, era pro meu momento pessoal. Porque, primeiro, ontem eu falei no vídeo que um belo dia eu brinquei da música, né? Um belo dia resolvi mudar. E aí eu teve uma parte do vídeo que eu falei assim, daí quando você acorda no outro dia, você mudou. Algo mudou, sem esforço. Só que eu falei brincando isso. Juro que eu falei brincando. Brincando não, falei no sentido de que tem pessoas que realmente acordam e tudo mudou. E o que foi que aconteceu comigo hoje? Eu acordei, eu abri o tarô e de repente tudo mudou. Pela primeira vez eu olhei pro tarô de uma forma que eu nunca tinha olhado antes. Eu tô vendo aspectos desse jogo que eu nunca vi antes. Por exemplo, nessa carta eu sempre via o anjo, né? Mas eu nunca tinha percebido que tem uma mulher aqui olhando pro passado, olhando para trás. Então, o que ela tá me representando? A espiritualidade, ela se chama orientação, né? É o 3 de ouros, que mostra que a gente tem pessoas no plano físico que a gente pode contar e no plano espiritual. E aqui me mostra como se o anjo da guarda da pessoa tivesse orientando ela. O caminho é por aqui. Só que eu estou olhando para o passado. Para um passado que vem sendo curado. Rei de copas. Então, por que está acontecendo esse olhar para o passado? Mercúrio está retrógrado. Tem Saturno, se não me engano, está retrógrado também. Então, está existindo uma cobrança muito grande kármica em cima de todos nós, coletivamente, para revisar como é que foram as nossas ações nos últimos anos, o que a gente plantou, o que a gente vem colhendo, né? A pessoa que a gente era lá atrás para a pessoa que a gente se tornou agora, fazer esse comparativo do antes e depois, o quanto a gente se transformou, o quanto a gente mudou, o quanto a gente repetiu o ciclo, o quanto
a gente continua cometendo os mesmos erros em determinados aspectos da vida, em determinados pilares da vida, né? Então, eu percebo que esse movimento, ele de fato está acontecendo comigo, né? E o que eu achei mais interessante desse deck, dessa carta, é que a mão tem uma mão azul protegendo tanto o coronário, o terceiro olho e o dedo ali protegendo o laríngeo, quanto a outra mão protegendo o chakra sacral, né? E eu comentei ontem que eu trabalho com a energia do raio azul, né? Então, quando eu olhei para essa carta hoje, eu senti essa mão do mestre Almória, do arcanjo Miguel, da proteção da mãe Iemanjá, porque é o rei de copas, né? Então é regido por Iemanjá. Essa proteção mesmo. Tipo, olha, você pode estar passando todos os desafios que você está passando, né? As desilusões que eu estou passando, as máscaras que estão sendo arrancadas, coisas que... E aqui trazendo um pouco, assim, de desabafo, né? Do que eu tenho vivido nesses últimos 2 meses. Porque, pra quem é novo no canal e não sabe, não acompanha os vídeos mais antigos, eu vim pra cidade onde eu estou agora pra ficar 3 dias, porque a minha avó estava no hospital, a minha avó materna, e a minha avó veio a falecer, e eu acabei ficando, as coisas foram acontecendo por aqui. E fazia 10 anos que eu não vinha nessa cidade, fazia muitos anos que eu não ficava perto da minha família. Então eu decidi vir nessa nova versão que eu sou hoje, bem diferente da que fui embora 10 anos atrás, para ter essa percepção mesmo do quanto eu mudei, do quanto eu consegui trabalhar as minhas crenças, do quanto a minha cabeça se transformou, minha mente expandiu, do quanto existiam coisas que eu sentia, que eu consegui confirmar que a minha intuição ela estava certa, né? Que mesmo de longe eu intuí, quando eu cheguei aqui eu consegui confirmar que essas coisas realmente aconteciam. Então, assim, houve muitas torres no meu caminho, né? Eu venho passando por esse momento intenso de torres, é uma torre atrás da outra. Se vocês repararem, né, aqui atrás da torre, existe uma pessoa em posição búdica, em posição de meditação. Então, eu me vejo muito nessa carta, porque o tempo todo a espiritualidade ela tá sempre me avisando de tudo que vai acontecer. Dificilmente eu sou pega desprevenida, dificilmente eu sou pega com as calças curtas, como dizem assim. Porque a espiritualidade o tempo todo ela intui, ela mostra, ela aponta aquilo que precisa ser visto, né? Por exemplo, estou lidando com pessoas que são pessoas que usam máscara. Eu sei que aquela pessoa está usando uma máscara. E eu aceito que aquela pessoa está usando uma máscara porque talvez aquela pessoa ela não consegue ser verdadeira com ela mesma naquele momento, né? Então, quando você olha a pessoa através dos véus, você vê a pessoa através da ilusão. Você não vê a pessoa através do que ela está verbalizando que ela é. Você vê a pessoa através das atitudes dela, das ações que ela tem, de como ela cuida de si mesma, de como ela cuida dos outros, de como ela fala de si mesma, de como ela fala dos outros. Então, você pega todo esse contexto e você tem uma visão, né? Quando você trabalha com a espiritualidade, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é aceitar o nosso lado sombra e o das pessoas. Porque quando a gente aceita que a gente não é só luz, quando a gente aceita que a gente não é só serzinho, alecrim dourado, que trabalha pro bem, que não faz nada de errado, e que você entende que você também tem lado sombra, também tem mago negro, também é negativo, também é pessimista, às vezes você também fere os outros sem perceber, às vezes você também machuca os outros sem perceber, às vezes você também usa máscara, às vezes você também bota uma venda nos olhos e finge que não tá vendo as coisas, e que tá tudo bem, porque naquele momento você tá dando o melhor que você pode, você não consegue fazer diferente disso. Quando você aceita isso sobre você, você tem mais facilidade em aceitar isso sobre os outros. Mas o que eu venho aprendendo, né, o que a espiritualidade vem me mostrando, é que aceitar que o outro é assim não significa aceitar o outro na minha vida. Não significa aceitar conviver com a pessoa daquele jeito. Por exemplo, eu estava convivendo num meio onde eu sei que as pessoas elas não eram leais a mim, elas falavam de mim pelas costas. Tenho plena
consciência de que essas pessoas elas eram de uma forma na minha frente e pelas minhas costas elas agiam de outra forma. Eu me surpreendi quando eu descobri que elas falavam de mim pelas costas? Não, porque no fundo eu já sabia. Eu já sabia pela forma que elas falam de outras pessoas para mim, pelas atitudes que elas têm relacionadas às outras pessoas sobre mim, sobre os outros, da mesma forma quando ela está com os outros, ela age comigo. Então, assim, eu esperava alguma coisa diferente daquela pessoa? Não. Porque eu já tava vendo ali sem máscara, sem rótulo, sem enfeite, o que aquela pessoa podia oferecer. E eu entendo que aquela pessoa ela estava oferecendo o melhor que ela podia, mas o melhor que ela podia não significa que é suficiente para mim. Então, você vai se despindo de conceitos, você vai se despindo de expectativas, você vai se despindo de esperança ou de querer mudar o outro, né? Que no passado era uma coisa muito forte para mim. Eu não me aceitava e eu tinha muita dificuldade em aceitar o outro. E por que eu não me aceitava? E aí entra assim a carta que foi a mais fenomenal para mim, que veio o rei e a rainha de ouros junto, né? E eu reconheço claramente que eu sou a rainha de ouros nesse jogo e quem é o rei de ouros na minha vida, que é uma pessoa muito importante, é uma pessoa que é uma alma gêmea minha, é um amigo. E eu nunca tinha percebido, né, que ele está com a flor de lótus na mão e ela está sentada em cima de uma flor de lótus. E a flor de lótus é o arquétipo que representa as almas gêmeas. E de fato, essa pessoa que representa esse rei de ouros na minha vida, esse grande amigo, que existia um contrato kármico entre nós dois, onde ele é uma pessoa muito abundante, de fato, ele é uma pessoa muito generosa, ele é uma pessoa muito abundante, ele é uma pessoa muito criativa, e eu sempre reconheci todas essas qualidades nessa pessoa que estavam dentro de mim para ser desenvolvidas também, e essa pessoa, ela praticamente pegou na minha mão e me ajudou a desenvolver tudo isso, porque essa pessoa veio para minha vida para me ajudar a florescer. Olha que lindo. O nome dessa carta é Florescimento e é a Rainha de Ouros. E o que eu mais gosto dela é que ela é verde. Essa mulher ela é verde e ela me remete muito aos arcturianos, essa conexão multidimensional arcturiana, essa conexão galáctica, né, que eu tenho, que eu sou toda holística e conectada, né, com outros seres e tudo mais. E uma coisa que o meu amigo sempre me falava era que eu não era daqui. Tipo, nossa, você não é daqui. E quando eu olho para essa carta, eu realmente percebo que eu não sou daqui, mas eu sinto que ele também não. Né? Às vezes a gente é uma semente estelar, a gente vem de uma mesma mônada cósmica, tanto que o símbolo da flor de lótus aqui, ela representa para mim essa conexão da alma gêmea, né? E aí vem uma coisa muito importante que eu queria desconstruir com vocês aqui sobre chamas gêmeas e almas gêmeas. Nem sempre é sobre relacionamento amoroso, né? Essa pessoa, para vocês terem uma ideia, a espiritualidade e meditação me deu uma visão sobre ela em 2020. Eu vi o rosto dela pela primeira vez através de uma meditação em 2020. E eu conheci essa pessoa no ano passado, em 2022. E quando eu vi o rosto dela, eu reconheci ela na mesma hora. Eu sabia quem ela era e é um grande amigo, que eu sou muito grata por todos os momentos, assim, todos os aprendizados que a gente teve junto, porque é alguém de muita sabedoria. E só agora eu percebi que esse rei de ouros está sentado em cima de um livro. E, gente, eu tenho esse tarô desde 2020. Desde 2020 eu tenho esse tarô. Eu nunca percebi que esse rei de ouros, eu sempre olhava para ele e eu via ele como um sheik, né? Como alguém assim lá das Arábias. E só agora eu percebi que ele está sentado em cima de um livro. E não por coincidência, o meu amigo é árabe. O meu amigo é árabe e é uma pessoa de muito conhecimento, de muito estudo, de muita sabedoria, alguém assim que tem a energia do Hierofante, olha aqui quem ficou no fundo do deck, a energia do Hierofante do Papa, né, que é alguém que tem autoridade, que é alguém muito religioso, alguém que tem muito respeito por Deus e pela espiritualidade de uma forma muito única, individual, muito pessoal, alguém que tem uma espiritualidade de se admirar muito, né, eu acho muito bonito isso, e
É assim, é o presente da vida. Então, às vezes, quando eu falo sobre presente, às vezes eu digo assim, você vai ganhar um presente. Nem sempre é um presente material. Nem sempre é alguém que vai vir e te pegar uma rosa e te dar de presente. Ou uma coisa física. Às vezes é uma informação que uma pessoa te passa, às vezes é um conhecimento, né? No caso dele aqui, é uma pessoa que trouxe muito conhecimento para mim, me trouxe uma visão de mundo, de uma pessoa que nasceu na Síria, do outro lado do mundo, e que tem uma outra mentalidade, uma outra cultura, uma outra experiência de vida totalmente diferente da minha. E através dessa troca, dessa convivência, eu consegui crescer muito. O tempo que a gente conviveu junto, próximo, né, antes de eu mudar de cidade, foi um tempo onde, em poucos meses, eu amadureci muito, eu cresci muito. Né? Porque quando eu percebo muito que quando a gente está perto das pessoas certas, a gente evolui muito rápido. Né? E se a coisa ela não acontece, ela não flui, ela não anda, muitas vezes é porque a gente está nos lugares errados. E aí foi o que eu percebi nessa carta do 5 de paus, né? Que fala do quê? Conflito. Então, assim, eu vinha vivendo um momento onde eu vinha vivendo muitos conflitos, agora, né? Por estar dividida, estar com dois corações, né? Um coração me dizia, a minha criança, né? No caso, me dizia que queria estar perto da minha família, das pessoas que eu amo, né? Daquilo que é confortável para mim, daquilo que é o meu seio, mas a minha consciência, né? Ela me dizia assim: isso não tá bom para você. Isso não é suficiente para você. Isso não é o que você merece, né? Às vezes você tá ali numa situação dando o teu melhor e o teu melhor, o outro, ele não tem a capacidade de reconhecer o teu melhor. E da mesma forma que o outro, muitas vezes, ele pode estar dando o melhor que ele tem e aquilo ali não ser suficiente para você. E quando eu falo o outro, eu tô falando de familiares mesmo, sabe? De pessoas muito próximas. Então, assim, o outro ele está errado? Não. Eu estou errada? Não. Mas eu não sou obrigada a ficar em situações em dinâmicas onde eu reconheço que eu não estou tendo tudo aquilo que eu mereço, tudo aquilo que eu posso, onde eu não posso ser. Não é nem sobre merecimento, é onde eu não posso colocar todo o meu potencial, né? Olha, eu tenho a energia do mago. O mago, ele tem muito potencial. Então, poxa, eu tenho todo um potencial criativo, eu tenho todo um potencial de expansão, eu tenho todo um potencial de energia e eu me condiciono a ficar em lugares onde eu tenho que esconder todo o meu potencial, porque se eu mostrar quem eu realmente sou, eu firo essas pessoas. Na verdade, essas pessoas elas já estão feridas, elas já estão com a autoestima ferida, elas já estão com o poder pessoal ferido. E aí é como se eu tivesse que ficar me escondendo, porque olha a energia, né? Tá escondendo o ouro aqui, tá escondendo as riquezas, para não ferir o outro. Só que essas riquezas não é sobre dinheiro, não é sobre bens materiais, é sobre conhecimento, é sobre trocas espirituais, é sobre sabedoria, é sobre espiritualidade, é sobre aquilo que para mim realmente tem valor. Quanto é que vale a minha conexão com a espiritualidade? Quanto é que vale a minha conexão direta com os meus mentores, a conexão direta que eu tenho com a minha centelha divina? Porque eu não preciso de intermediário, né? E todo o processo que eu vivi de desconstrução dentro da espiritualidade nunca foi dentro de centros religiosos, sempre foi o meu caminho é individual. Porque o meu eu superior sempre me trouxe a consciência de que eu não preciso de gurus, eu não preciso de pastores, eu não preciso de atalhos, de pessoas que vão fazer o meio de campo ali para mim me conectar com Deus. Deus habita dentro de mim, é a minha centelha divina. Então, se eu quero me conectar com Deus, eu vou para dentro. Meditação direta com a centelha, conexão direta com a centelha, né? Que é o que essa carta traz. Então, uma coisa muito interessante que eu percebi é essas duas energias aqui sobre pontos de vista. Porque, olha só, aqui eu tenho uma pessoa
que existem muitas vozes na volta tentando falar, tentando palpitar, tentando dizer segue esse caminho, faz isso, faz aquilo, né? E eu reconheço essas vozes nesse momento, por exemplo, assim, o que eu mais ouvi é que o meu trabalho, que esse trabalho aqui, né, que jogar tarô era coisa do diabo, era coisa do demônio, que eu tava servindo os negativos, que eu tava fazendo algo errado, sendo que só eu sei o valor que o tarô tem pra mim, o quanto o tarô, ele é a minha riqueza. Eu reconheço todo o meu potencial aqui estudando e jogando tarô. Pra mim é muito importante. Pra mim é tipo ganhar R$ 1 milhão, 10 milhões de reais, eu saber jogar tarô e eu entender o tarô e eu vivenciar o tarô. Eu já ganhei na loteria nessa vida. Não é sobre eu ir lá na loteria fazer um jogo e ganhar R$ 1 milhão. Não é sobre eu ir lá no marketing digital e fazer o meu primeiro milhão. Eu já ganhei o meu milhão, os meus milhões, só por ter esse conhecimento e por experienciar e viver todo dia esse conhecimento. Então, muitas vozes aqui tentaram me parar, tentaram me paralisar, vozes de pessoas que são muito importantes para mim e que tinham um peso muito grande de influência sobre mim. Por muito tempo eu dei o poder nas mãos dessas pessoas e permiti que elas me influenciassem. Hoje eu não permito mais, porque do ponto de vista delas, olha só, olha que sacada essa carta. Do ponto de vista delas, se eu olhar por um ponto de vista, se eu olhar daqui para lá, eu tô vendo toda essa influência negativa. Só que, né, vamos dizer assim, eu sou essa pessoa de olhos fechados, né, ali em posição de meditação. O que eu vejo? O que elas não estão vendo, enquanto elas estão aqui me vendo de olho fechado, parada, sem movimento? Elas estão me vendo parada, sem movimento, sem ação. Eu estou conectada com as minhas águas, com o meu sagrado feminino. Mas elas não estão vendo. Estão ali de fora tentando me influenciar. O que eu vejo enquanto elas estão vendo isso? Eu vejo toda essa conexão com a espiritualidade, com o cosmos. Eu me vejo despida diante de Deus, diante da espiritualidade que me conhece não só dessa vida, mas de todas as vidas, de todas as encarnações, todos os meus acessos a todas as realidades paralelas, a tudo que já existiu e que existirá. Eu não estou conectada com essas pessoas medíocres que não sabem nem o que estão fazendo da própria vida e querem palpitar no que eu estou fazendo da minha vida. Eu estou conectada com Deus, com aquele que tem a chave de todas as portas, com aquele que tem acesso e que pode e tem o poder de mudar tudo a qualquer momento, e aquele que já escreveu o meu caminho. Mektub, eu tenho um Mektub, essa palavra tatuada aqui, ó, na minha cabeça, para mim não esquecer que o meu destino ele já foi traçado muito antes de eu nascer. E tudo que aconteceu na minha vida e tudo que acontece na minha vida, o tempo todo a espiritualidade me relembra e me mostra. E eu sempre sei exatamente onde eu estou e por que eu estou e por que eu encontrei com aquela pessoa e o que essa pessoa veio resgatar karmicamente comigo e o que essa pessoa veio ensinar na minha vida. Eu não tô perdida. Tem muita gente que acha que eu tô perdida. Tem muita gente que acha que eu tô passeando pela vida. Só que eu não tô perdida. Eu estou exatamente onde eu tenho que estar. Eu estou exatamente na linha temporal onde eu preciso estar. Eu estou exatamente no lugar e na hora com as pessoas que eu preciso estar. E que há muito tempo a espiritualidade vem me apontando o caminho. Olha aqui o anjo apontando o caminho. O tempo todo eu paro. Olha aqui o 2 de paus. Parada feito um 2 de paus, que é uma energia da águia, né? Vocês sabem que eu tenho uma águia gigante tatuada, então eu sou muito direcionada pelo arquétipo da águia. O tempo todo eu paro, feito um 2 de paus, e eu pergunto para essa águia: olha de cima, visão de longo alcance, para onde? Meu anjo da guarda me direciona, espiritualidade me direciona, meus guias, minhas pombagira, meus Exu, meus guardião, caboclo, erê, arcturiano, siriano, povo cigano, me direciona. Quantas vezes eu já não contei pra vocês que eu saio na rua e eu digo assim: cigana me guia. Eu não sei onde é que eu vou hoje, mas eu confio que ela vai me levar num lugar incrível. Isso é confiança. E não é uma confiança que um belo dia eu acordei com essa confiança. É uma confiança que eu conquistei. É uma confiança que eu desenvolvi.
sobre mim e sobre a minha espiritualidade. O tanto que eu confio na minha espiritualidade é o tanto que eu confio em mim. Porque eu tenho essa energia do mago. Eu domino todos os elementos. Eu tenho pleno potencial de co-criar uma vida incrível para mim, mas uma vida incrível alinhada com aquilo que é importante para mim. Simplicidade. Eu não preciso de uma Lamborghini, nem de 5 mansões, nem de 10 milhões na conta para dizer que eu vivo um 10 de ouros hoje. Eu já cheguei no meu 10 de ouros, eu já sou uma rainha de ouros. Por quê? Porque eu tenho a plena convicção de que aquilo que eu preciso, na hora que eu preciso, o universo me dá. Por que Deus vai me dar a mais, sobrando, em excesso, se Ele sempre me dá tudo que eu preciso, na hora que eu preciso? Essa é a minha conexão com o Pai. Essa é a minha confiança no Pai. Não é aquele pai da Bíblia que pune, que xinga, que briga, que bate, que espragueja, que isso, que aquilo. O meu pai, eu sou... Uma vez, uma amiga minha, ela me disse assim... Ela estava numa conversa entre as amigas dela, surgiu um assunto que ela trouxe para mim que fez muito sentido. Eu sou filhinha do papai, eu sou uma filhinha do papai literalmente. Eu sou filhinha do papai, porque o meu pai me dá tudo que eu quero. O universo me dá tudo que eu quero. Ele é como um garçom que eu vou lá, faço um pedido e ele leva esse pedido e ele entrega exatamente da forma que vai ser mais contribuição para minha evolução. Às vezes não é da forma como o meu ego quer, da minha forma mimada, birrenta, mas é da forma que vai ser mais contribuição para minha vida. Vocês me entendem? Então, assim, eu sou uma filhinha do papai mesmo. Sou uma filhinha do papai mesmo, porque o meu pai não é o pai que já desencarnou, o pai da matéria, o pai que tinha os seus desafios quanto ser humano. O meu pai é o dono de tudo, da porra toda. O meu pai é o Deus que rege todo esse universo e todos os multiversos. Então, vocês acham mesmo que eu vou ficar com medo de pessoa negativa? Com medo de macumba? Com medo de gente fofoqueira? Com medo de gente medíocre? Com medo de que o outro vai me fazer mal? Com medo de que aquela pessoa vai me atingir? Que não... Gente, eu tenho a minha vida para cuidar. E sabe o que é cuidar da minha vida? Eu tenho muito sonho para realizar, eu tenho muita coisa para viver. E eu tenho muito claro, muito nítido dentro da minha cabeça quais são meus sonhos. Quais são as experiências que eu quero ter na minha vida. Eu não preciso contar para ninguém. Muitas delas eu já vivi nesses últimos 2 meses. Coisas que eu sonhava 10, 12, 15 anos atrás e que ninguém sabe. Eu não contei para as pessoas. Só eu sabia que eu estava vivendo realizações de coisas que eu queria 15 anos atrás que acontecesse. Mas 15 anos atrás o Deus achou que não era a hora. Ele achou que agora era a hora. E eram coisas tão singelas, eram coisas tão simples. Mas era meu sonho. Ninguém precisa saber, eu não preciso contar pra ninguém. As pessoas que estavam lá vivendo o sonho comigo, elas também não precisam saber. Eu sei que eu já vivi, eu sei que Deus já me deu o presente que eu queria, e eu já vivi aquilo, agora eu já posso viver outro sonho. Entende? Então, assim, pela primeira vez hoje eu acordei e eu olhei pra esse tarô e eu vi tudo diferente, né? Esse tarô, ele me acompanha em todas as viagens, aonde eu vou, ele sempre tá comigo, ele é o meu tarô favorito. Né? Desde que eu comprei ele, eu tenho muita dificuldade em me conectar com outros tarôs. E hoje eu reconheço que isso aqui é um portal magístico, né? Quando você abre um jogo de tarô, você entra na energia de outra pessoa, você precisa ter muita responsabilidade, porque você está abrindo um portal magístico. Literalmente, as coisas mudam, né? O foco da energia na carta, ele vai para coisas diferentes. Toda vez você vê coisas diferentes. Coisas que, por exemplo, nessa carta, eu nunca tinha percebido que é um pôr do sol. Eu sempre olhei para essa carta percebendo ela como um nascer do sol. E hoje eu olhei para essa carta e eu percebi que é um pôr do sol. As estrelas estão surgindo ali em cima. É um pôr do sol. Da mesma forma que o 6 de copas aqui tá cheio de estrela ali em cima também. Eu nunca tinha percebido que tem um monte de estrela. Então hoje, para onde é que o meu foco acordou? Eu acordei olhando para o negativo, ou preocupada com o que as pessoas estão falando de mim, ou preocupada com
o direcionamento que os outros estão tentando me dar fora? Não. Eu acordei olhando para as minhas águas. Tanto que eu tô aqui, ó, tomando um chazinho de erva doce. Eu acordei com o foco nas estrelas, com o foco na espiritualidade. E com o foco de que aquele que me guia, ele sabe exatamente para onde ele está levando o meu carro. Exatamente para onde ele está levando o meu carro. E ele conhece exatamente as minhas limitações, a minha sombra, o quanto eu venho tentando evoluir, o quanto eu venho tentando me superar, o quanto eu venho competindo comigo mesma, porque a minha competição não é com você, não é com a minha família, não é com ninguém do meu passado, a minha competição é comigo mesma, em romper a minha sombra. É dentro da minha cabeça que eu sofro todos os dias com os meus medos, com as minhas inseguranças, com os meus traumas, com as minhas limitações, com as minhas barreiras, com a minha culpa, com os meus arrependimentos, com aquelas situações que deixam um gosto amargo na vida, com aquelas situações que em determinados momentos eu não fui uma pessoa tão legal assim com os outros. É dentro do meu coração que eu sinto quando eu estou pagando um karma, quando eu estou colhendo uma semeadura que não foi tão legal, ou quando eu estou sendo uma pessoa muito inferior a todo o potencial que eu posso ser, quando eu estou desonrando todo o potencial que eu posso ser, quando eu estou me limitando para estar perto de pessoas que não conseguem reconhecer o próprio poder e nem o meu. Então, o meu não, deixa eu pensar na palavra. O meu sussurro, né, o meu desabafo aqui não é para outras pessoas. O meu desabafo é com a espiritualidade. O meu desabafo é com a espiritualidade. Porque eu passei por uma situação recentemente de trabalho, né? Eu tentei ir trabalhar num lugar, fazer freela num lugar que a pessoa, né, do local, ela tentou me humilhar. A pessoa, ela se sentiu incomodada pelo fato de eu estar muito confiante, né? E a pessoa, ela tentou me humilhar. E Rosa Caveira se botou na minha frente. E a Rosa Caveira falou, aqui não. Então, naquele momento, eu tava até... eu queria viver aquela experiência. Eu fui para aquela situação porque eu queria, de fato, experienciar aquilo. Mas, quando você tem a espiritualidade do teu lado e você, em determinados momentos, esquece do teu próprio valor, a espiritualidade entra na frente e diz, não, não. Eu estou aqui para te lembrar que você não merece isso. Eu estou aqui para te lembrar que eu não vou permitir você se humilhar dessa forma. Eu não vou permitir você passar por isso. Da mesma forma, às vezes a gente conhece alguém e se apaixona e aquela pessoa, ela não é bom para você. Aquela pessoa, ela não é boa para você. E a espiritualidade vem e te diz, não vou deixar você sofrer. Ah, mas eu quero tentar. Não vai. Não vai. Eu não vou te deixar sofrer porque você não merece passar por isso. Você merece algo melhor. Você merece algo mais grandioso. Então, às vezes, você pode se esforçar muito para viver uma situação, né, que é o que eu percebo que aconteceu comigo 10 anos atrás, né? Que eu vivi um relacionamento extremamente abusivo e que tudo que acontecia naquela época acontecia para me afastar do meu ex. Então, foi, tipo, tudo muito intenso, né? Eu tinha 18 anos, foi tudo muito intenso, muito rápido, mas a espiritualidade, ela me tirou o mais rápido possível daquela dinâmica. Eu entendia na época? Não, porque a minha codependência queria o quê? A pessoa. O meu ego queria a pessoa, o meu apego queria a pessoa. E eu não tinha maturidade e nem compreensão que eu tenho hoje para botar os pés no chão e tomar decisões maduras. Então, a espiritualidade estava lá agindo. E hoje, eles me trouxeram aqui de novo, na mesma cidade onde eu sofri tudo que eu tinha para sofrer, para mim perceber o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci e o quanto hoje eu aprendi a impor limites, o quanto hoje eu aprendi a dizer não, o quanto hoje eu aprendi a me respeitar e não tolerar mais desrespeito na minha vida, independente de onde for, de onde seja, de quem venha. Não tolero mais, né? Por exemplo, você tem aquela amiga que está sendo traída pelo namorado, né? E você quer namorar, você quer encontrar uma pessoa legal, e aí você sabe que a tua amiga está sendo traída
e você faz vista grossa, você não fala nada pra ela, você vê a situação acontecendo e você não faz nada. E aí, o sinal que você tá emitindo pro universo é um só. Você realmente acredita que você vai encontrar alguém e essa pessoa vai te respeitar? Por que essa pessoa te respeitaria? Se o sinal que você tá mandando pro universo é que você tolera desrespeito, infidelidade. O universo ele não vai entender que para tua amiga você tolera desrespeito, mas para você não. A mensagem é uma só. Então, hoje eu sou vista como uma pessoa extremista, como uma pessoa radical, como uma pessoa 880. E eu sempre fui assim. Antes eu tinha certas limitações, né? Às vezes, por exemplo, eu vi uma situação acontecendo e eu entrava em negação. Então eu fui lá curar dentro do meu feminino, dentro do meu masculino, de onde é que vinha essa negação? É minha essa negação mesmo ou é dos meus ancestrais? Ah, vamos parar com essa porcaria aí. É dos meus ancestrais? Então toma pra você que isso aqui não é meu, não me pertence. Tchau. Eu não tolero essa palhaçada na minha vida. E eu sou assim, entendeu? Não tolero essa palhaçada na minha vida. Ah, eu tô com um problema aqui? Beleza, vamos na fonte? Onde é que é a fonte do problema? Ah, é 5 vidas atrás, então vamos lá resolver. Ah, a fonte começou lá com o meu bisavô, então vamos lá resolver. Ah, a fonte começou na minha infância, então vamos lá resolver. Porque eu não quero ficar remediando. Eu quero resolver o problema. Porque eu quero o quê? Alegria, felicidade, bem-estar, contemplação. Contemplação da existência. Contemplação da vida, do quanto a vida pode ser incrível, leve, divertida, feliz. Mas eu vou ser feliz perto de gente triste? Eu vou ser uma pessoa saudável perto de pessoa que vive drogada? Eu vou ser uma pessoa que preza por estar tomando chazinho, por estar se alimentando de folhas, enquanto eu tô vivendo com pessoas que vivem dopada de remédio 24 horas por dia? Tá condizente com os meus valores? Não. Aí eu vou estar lá querendo conhecer uma pessoa, querendo ser respeitada, querendo viver um relacionamento sério. E aí eu tô vendo um monte de desrespeito acontecer na minha família, na minha volta, com os meus amigos, e aí eu tolero aquilo. Ou eu espero receber alguma coisa diferente daquilo, eu vou receber mais do mesmo, porque eu estou aceitando aquilo. Então, assim, eu senti que nesses últimos 2 meses o meu caráter foi muito testado, os meus valores foram muito testados, os meus princípios foram muito testados, e isso só me fortaleceu. Porque em muitos dos casos eu percebi essa energia aqui do 5 de paus. Existem 2 pessoas aqui dando tudo de si, tudo de si para pegar na mão da outra, e essa outra pessoa ela tá fazendo o mínimo esforço para encostar na mão dela. Então, olha como existe uma desigualdade, como não existe reciprocidade. E hoje é como se eu conseguisse ver com muita clareza isso, né? O quanto às vezes você vai e você estica teu braço e você dá tudo de si e a outra pessoa faz isso aqui. Ai, não consigo. Entendeu? E aí, com todo o amor e desenvolvimento que você tem por você mesmo, você vai aceitar isso? Você vai aceitar isso? Ah, mas é uma amizade de anos. Ah, mas é minha mãe. Ah, mas é minha mãe. Foda-se. Foda-se. Uma parte dando tudo de si, a outra fazendo o mínimo esforço. É justo? É justo? É leal? Não. Então, é a cura. É a coragem de ir embora. Ir embora de onde eu não caibo mais. Ir embora de onde eu não posso ser todo o meu potencial. Ir embora de onde eu não sou aceita por ser quem eu sou. Eu sou diferente mesmo, eu não vim para ser igual. Eu estou sendo leal e fiel à minha missão, Mektub, ao meu destino, aquilo que Deus escreveu para mim. Não que pessoas medíocres acham que deveria ser meu destino. Só que para isso se requer muita coragem. E coragem é uma coisa que a gente desenvolve. Porque eu vejo que há anos atrás eu era uma pessoa muito limitada pelo medo. Eu tinha muito medo de tudo, né? E hoje eu ainda tenho medo. Mas a minha vontade de viver é maior. A minha coragem de viver e de ser feliz é maior. Porque eu sei que é possível. Eu sei que é possível eu viver um relacionamento um dia incrível.
onde vai existir reciprocidade, onde vai existir amor. Nesse relacionamento aqui, pra mim, existe muito amor. Cadê a Rainha de Ouros? Perdi a Rainha de Ouros, gente. A Rainha de Ouros fugiu. A Rainha de Ouros fugiu. Ai, ai. Esse relacionamento aqui, pra mim, existe muito amor. Amor de outras vidas. Amor, assim, transcendental. Mas amor entre amigos. Isso é amor. E a gente sabe reconhecer quando a gente tem o amor na nossa vida? A gente sabe reconhecer a diferença entre amor e apego? Será que a gente sabe mesmo reconhecer o que é amor? Ou a gente acha que controle é amor? Que insegurança, ciúme, possessividade é amor? O amor é tão singelo, o amor é tão genuíno, o amor é tão sutil. Uma coisa tão sutil. Eu gosto muito da Amanda Eleazar, do canal dela. Ela é, tipo, minha referência, assim. E teve uma vez que ela falou uma coisa num vídeo que aquilo foi muito importante pra mim. Quando você entende de fato que é amor, às vezes a pessoa que você mais ama, ela pode estar lá casada, tendo filho com outra pessoa. Mas você sabe que se aquela pessoa está seguindo o destino dela, se aquela pessoa está feliz naquele casamento, naquele relacionamento, se aquela pessoa está realizando o sonho de ser mãe, se aquela pessoa está realizada, você não deixa de amar aquela pessoa. Pelo contrário, você emana ainda mais amor para aquela pessoa. Porque você sabe que ela está vivendo aquilo que ela veio viver. Ela está vivendo aquilo que seria a realização dos sonhos dela e que às vezes você não poderia dar para ela. Entendeu? Então, a gente deixa de amar quando está junto? Não. A gente transcende. Amor de verdade transcende. O resto é controle e apego. Possessividade, ciúme, insegurança. Criança ferida se relacionando. Entendeu? Tá muito além. Muito, muito além. Uau! Que leitura, hein? Foi mais um contar algumas coisas, né, sobre uma outra perspectiva. E é isso que eu vejo. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje nesse bate-papo aqui. E com isso se finaliza um ciclo, né? Com muita completude. Um signo completo. Onde existem peças aqui que não encaixam mais. E sabe o que eu percebo dessa carta? Alguém ficou para fora. Alguém ficou para fora porque é como se alguém finalizasse um ciclo, fechasse uma porta e dissesse: aqui literalmente não tem mais espaço para você. De forma física mesmo, né? Você pode ter mudado de casa, você pode ter mudado de trabalho. Às vezes você é demitido de um trabalho e às vezes você estava ali tentando fazer parte de uma equipe, de um trabalho, e aí de repente você é demitido, né? E é como se fosse uma mensagem clara do universo dizendo assim: você não encaixa mais. Ó, você é a peça que não encaixa. Né? E olha a reflexão agora. Por que a gente tem que encaixar? Por que ao invés de eu ser esse quebra-cabeça montado, eu não posso ser justamente essa peça que não encaixa? Rainha de Ouros. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não tenho que me encaixar aqui. Eu não tenho que me encaixar nessa sociedade. Eu não tenho que me encaixar naquele grupinho familiar. Eu não tenho que me encaixar naquele grupinho de amigos. Eu não tenho que me encaixar dentro de um rótulo. Eu não sou daqui. Eu vim aqui cumprir minha missão e eu tô fazendo isso com muito êxito. E só pra mim importa o quanto de êxito eu tô tendo na minha missão. Então, assim, eu finalizo esse jogo dizendo que eu sou essa peça que não encaixa e que não quer encaixar. Eu não quero encaixar. Simples assim. Um beijo e até mais. Tchau!